Olá pessoal, eu sou Frank Caídes do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a divulgação do conteúdo na plataforma do YouTube. E eu vou falar hoje da live do Bolsonaro de ontem. Como sempre, é uma live Al-Qaeda, né? Como diz o Reinaldo Azevedo, né? Ele diz que construiu 400 mil casas. Na verdade, ele construiu 4.600. A vacina, ele disse que o Brasil já é o terceiro maior colocado em número de vacinação no mundo, né? Com a primeira dose, porque com a segunda o Brasil está em 67º, né? Com 18% da população vacinada, né? Ele diz que a CPI, né, só está fazendo graça. O pior escândalo que aconteceu desses últimos dias foi a Capitã Cloroquina, né, que ela não sabia de nada a respeito da cloroquina e ela ensaiou o discurso para não passar vergonha, porque ela é uma pediatra, ela não conhece de infectologia, né? E serviu para muitos empresários brasileiros arrecadarem verdadeiras fortunas, né, com a venda de cloroquina. Isso mostra que o governo não se importa com a saúde da população. Ele disse que construiu 28 mil moradias. Na verdade, ele construiu 10 mil. Né? Ele fala da corrupção, né? Que o governo dele não tem corrupção. O Ricardo Salles, ele pediu demissão porque senão ele iria ser preso pelo Supremo Tribunal Federal por tráfico internacional de madeira, enriquecimento ilícito, devastação da floresta amazônica, invasão de terras indígenas, facilitação à grilagem de terra. Então ele pediu demissão para voltar para a primeira instância, porque ele teve enriquecimento ilícito também e colocou a mãe dele no meio quando ele comprou uma mansão. Então ele se demitiu para voltar para a primeira instância, como não tem escândalo, né? O próprio Jair Bolsonaro é um escândalo de rachadinhas. Ele tem um patrimônio avaliado em 15 milhões de reais, né? Mesmo ele tendo trabalhado 28 anos na Câmara, sem gastar um níquel sequer, ele não, junto com os 4 filhos, com os 3 filhos dele, ele não conseguiria arrecadar esse dinheiro. Agora o dinheiro dele é milagroso, né? Ele fala da verba que ele comprou o Congresso, ele diz que é mentira, de 3 bilhões de reais para poder evitar o impeachment. E agora ele colocou Ciro Nogueira na Casa Civil, que é um dos maiores articuladores políticos, e está condenado em segunda instância. Olha a resposta dele: ninguém será preso antes do processo ser transitado e julgado. Ele inocentou o Lula, porque o Lula não foi preso depois da decisão do STF. O Lula foi preso em segunda instância. A primeira vez na história do Brasil que uma pessoa que não oferece perigo fica presa em segunda instância. Ele fala, né, esses 3 bilhões eles foram usados para comprar principalmente tratores, né? Os tratores, né? Aí eu levantei o preço. Os tratores passavam de 100 mil reais, foram comprados a 600 mil reais. Reforma administrativa. A reforma administrativa que ele quer fazer para modernizar a máquina pública não inclui generais, não inclui juiz, não inclui promotor, não inclui general, não inclui procuradores, não inclui ninguém do alto escalão que são responsáveis pela maior fatia da Previdência Social. O que ele inclui? Professor, polícia e Zé Ruela, né? Então ele está privilegiando os ricos. Ele falou da oposição, né? Que a oposição está atrapalhando o governo dele, porque a oposição não deixa andar, que é coisa de esquerdista, né? E aí ele fala bem dos ruralistas, né? E fala que o aumento de preço se deu devido à assistência que ele deu emergencial. Na verdade, não é isso. Está condicionado à alta dos combustíveis
está atrelada à alta da energia, está atrelada ao marco regulatório de reservas de alimentos e principalmente à agricultura familiar, que ele deixou de financiar. Ele só financia os grandes ruralistas que exportam para o mundo todo, mas não para o Brasil, né? Ele fala da Argentina, né? Ele fala que a Argentina é socialista, está passando não sei o que, mas ele não fala da Colômbia, que está enfrentando os piores conflitos sociais. O presidente está mandando matar jovens, lideranças, sindicalistas, líderes de grupos sociais, né? Está o maior conflito lá do governo extremista do Fox, né? E com certeza deve se mudar o mapa da Colômbia logo, né? Aí ele fala da Venezuela. A Venezuela passando fome, mas ele não fala da fome no Brasil. Ele não coloca, né? Ele esquece de colocar que a Venezuela sofre um embargo seríssimo e é acusada de país terrorista pelos Estados Unidos porque não dá de graça o petróleo venezuelano. Do contrário, o Brasil, né, vendeu a Eletrobras para a China, está vendendo as bacias do pré-sal para todo mundo, né, o dinheiro que seria para financiar a educação está financiando os ricos, né, privatizou os Correios, né, ele está vendendo tudo. E esse patrimônio nacional ele vai deixar de agregar valores ao orçamento público, né? O país fica mais pobre. A FHC fez isso com o programa de privatização, foi 3 vezes ao FMI pedir pinico, né? E a dívida do Fernando Henrique, quem pagou foi o governo Lula. Por quê? Porque o país perde poder de arrecadação. A quebra da estabilidade do funcionário público é permitir colocar funcionário da iniciativa privada. Com certeza mais explorado, vai reduzir o poder aquisitivo da classe trabalhadora e o país não sai da recessão, porque não tem investimento privado, né? Ele fala que o Renan Calheiros é o corrupto. E o filho dele? E ele? Flávio Bolsonaro com rachadinhas, né, comprou uma mansão de 5 milhões, né, não tendo dinheiro para isso. Né? Ele fala dos outros. Aí ele fala do PT, né, que o PT quebrou o país e etc. Só que o PT deixou uma reserva de 350 bilhões de dólares que eles estão sobrevivendo graças a isso. Eles falaram que a Petrobras deu o maior lucro da história. Claro, a gasolina passou de 3 para 6. Facilitou o preço dos acionistas minoritários em detrimento de toda a sociedade brasileira. Né? Ele fala da CPI, mas não fala da cloroquina, né? E aí ele fala dos projetos que tem em pauta, que aí é muito preocupante, né? Os projetos que tem em pauta do Jair Bolsonaro é extremamente preocupante, porque ele ataca diretamente os mais pobres. Primeiro, a redução da minoridade penal, né? Só filho de pobre vai para cadeia. Segundo, o excludente de ilicitude, né? Que dá direito policial matar e não responder por isso, mesmo que seja um crime de execução. O policial não vai responder por isso. Vai matar quem? Pobre. Vai matar rico. Né? Ele fala da lei de garimpagem nas terras indígenas. Né? Eu já tinha falado aqui, eu não me recordo, né? Mas a CPI da terra, que foi feita em 1990, disse que foram grilhadas mais de 100 milhões de hectares pelos ruralistas. Né? 1% dos ruralistas tem 50% de toda a área plantável do país. Os índios têm 13% da floresta amazônica. É deles, é um direito deles. Mas eles querem abrir para garimpagem. E a garimpagem devasta a floresta amazônica. Né? Eles querem que os índios vivam como cidadão normal. Só que os índios não podem viver em sociedade porque eles têm anticorpos diferentes dos homens brancos e são
facilmente contaminado por doenças que o homem branco tem e o índio não tem anticorpos, né? Tem uma outra PL que o Paulo Guedes está trabalhando, que é a da capitalização da Previdência, né? E da possível, né, entrada do serviço privado do SUS, né? E quando a empresa privada, né, achar que não está tendo lucro, o Paulo Guedes vai deixar na PL dele, né, que ele está apresentando ao Congresso, a possibilidade do plano de saúde cobrar das pessoas usuárias do SUS, assim como na escola, né? Ele fala que a educação pública tem que ser em casa. Sabe por que isso? Né? Porque eles não querem que as pessoas aprendam, né? Essa questão de sexualidade trabalhar na escola, o professor ensina uma criança a entender quando ela está sofrendo abuso. Foi o caso que aconteceu com o pastor no show do Wesley Safadão. O professor ensina isso, né? Muitas vezes os pais não sabem ensinar sobre isso. Muitas vezes os diálogos são muito conturbados entre pais e filhos. Os professores têm essa didática de ensinar os filhos, né, quando eles estão sofrendo abusos, né, os professores, né, ensinam como prevenir de AIDS, ensinam como prevenir de gravidez, porque faz parte dos parâmetros curriculares nacional. Ensinar em casa como? Se as pessoas não têm cultura para ensinar, né? Isso são projetos, né, de pastores conservadores, desse povo conservador, porque eles odeiam uma educação freiriana que ensina a pessoa a pensar e refletir. Por quê? Porque ela percebe a farsa que está sofrendo, né? E por último, né, eu chego à conclusão que a demonização, né, eu que sou comunista, a demonização do comunismo veio de 21 anos de ditadura, né? Porque a ditadura militar ela deu o seguinte golpe na educação. Ela tirou filosofia, ela tirou história, ela tirou sociologia e colocou educação moral e cívica, que ensinava o pobre a ser subserviente ao rico. E demonizou o comunismo. Por isso que as pessoas repetem sem conhecer o que está acontecendo, né? A educação pública na ditadura militar foi um extremo fracasso. De 36% de analfabetos que a ditadura pegou, ela deixou 33% de analfabetos, tá? E com vários estigmas. Por exemplo, conservadorismo foi doutrinado na cabeça da pessoa, porque é a forma certa. A pessoa nem sabe o que é conservadorismo, mas a ditadura impôs isso, né? Veja, só foram perseguidos os comunistas. Por que os comunistas? Porque os comunistas oferecem uma ameaça, né, de revolução do proletariado, né? Revolução para eles é um perigo, mas a burguesia fez uma revolução francesa para chegar ao poder. O proletário só chega ao poder através de revolução. O comunismo não prega isso. E para isso, e isso é uma ameaça para eles. Eles armados, né, com o exército, Deus, pátria, família, né, eles deram o golpe de 64, né, e ficaram 21 anos, né, trabalhando a pobreza do povo, né, e esse presidente concorda com isso, né. Ele fala que a Venezuela é ditadura, mas o Chile ele apoiou a ditadura do Brasil, ele apoiou a ditadura do Paraguai, ele apoiou a ditadura da Argentina, né? Mas, né, o governo ditador é a Venezuela, do Maduro, e Cuba do Díaz-Canel, né? Agora, eu penso que ditadura é um país como os Estados Unidos, covarde, né, que põe um bloqueio a uma pequena ilha pobre por não aceitar a soberania popular. Porque se o povo não concordasse com o regime, já haveria derrubado ele há muito tempo, né? Então, se o povo está com aquele regime, o povo é porque aceita. A mesma coisa na Venezuela, mesmo com toda a fome, né, o povo não derruba o governo. E agora o desafio, né?
Ele fala da fome, nós temos 40 milhões de pessoas passando fome, 119 milhões de segurança alimentar, né? Ele é um governo que inaugura obras que já foram feitas, né? Ele é um governo, né, que está defendendo até hoje, ele defendeu na live ontem, cloroquina, né? Contra toda a contrariedade mundial, né? E por fim, né, só para terminar essa live, para não ficar de fora, né? O líder lá do movimento das periferias, eu esqueço o nome dele agora, foi preso pelo incêndio da estátua de Borba Gato, né? O Borba Gato foi um bandeirante que capturava índios, estuprava índias, né? Escravizava, capturava negros para escravizar, foi genocida, né? Foi genocida indígena, foi genocida de negros. Agora é engraçado, né, que o cara que ameaçou o presidente Lula com arma de fogo na internet, a juíza falou que ele não tinha intenção, né, porque ele estava nervoso, né, a justiça de direito. Ok, pessoal? Essa é a minha participação. Até a próxima.